Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil, ainda que um país jovem e sem estrutura educacional infelizmente adequada, foi sempre um grande produtor de arte. Na galeria dos seus grandes artistas, vários nomes reconhecidos aqui e fora do país. Na literatura, temos nomes como o de Jorge Amado, traduzido em cerca de 50 idiomas. Nosso Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e ainda Machado de Assis, cujo sucesso internacional desponta agora, com sua recente tradução para o inglês. Contudo, a produção artística nacional sofreu um duro golpe com o surgimento da pandemia 2 anos atrás. As casas de espetáculos foram todas fechadas, com um profundo impacto econômico e social para toda a classe artística. Foi nesse contexto que o senador Paulo Rocha teve a iniciativa de propor o projeto de lei complementar 73 de 2021, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. As estimativas mostram que, com a aprovação dessa iniciativa, serão direcionados 3 bilhões e 860 milhões de reais do superávit financeiro para o Fundo Nacional de Cultura. Importante ressaltar, já existentes, aos estados e municípios a serem utilizados no fomento das atividades e produtos culturais. Desses, podemos citar como exemplo cerca de 86 milhões de reais que serão destinados diretamente para o estado do Amazonas, 178 milhões de reais ao estado do Ceará, 125 milhões de reais ao estado de Santa Catarina, 129 milhões de reais ao estado de Goiás e aí por diante. Por sua justiça, na primeira votação do Senado, o relatório muito bem construído pelo senador Eduardo Gomes, a quem agradeço, foi aprovado por ampla maioria nessa casa, 68 dos 74 senadores presentes. Também na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado por larga margem, com 411 votos favoráveis. Tendo recebido emendas, teve que voltar a esta casa para exame, situação em que tenho a responsabilidade e o entusiasmo de ser o relator. Após o compromisso de pautar o projeto assumido por Vossa Excelência com os artistas que estiveram no Senado recentemente, iremos examinar a matéria diretamente no plenário. Antes de mais nada, não custa lembrar que a cultura não é sinal de trânsito. Não é vermelha, amarela ou verde. Não é de esquerda, de centro ou de direita. Não é para ser usada como doutrinação por lado algum. Cultura tem a ver com a nossa tradição, com o raciocínio crítico, com a forma de se expressar e de se manifestar de um povo. É por isso que temos que valorizá-la tanto. O país não aguenta mais essa discussão estéril, infrutífera e até mesquinha, que prega que não devemos investir em cultura para não beneficiar lado A ou B. Cultura é arte, é educação, é enriquecimento intelectual. Nação nenhuma vai se desenvolver sem valorizar ou incentivar sua cultura. Destinar recursos para o setor cultural não é gasto, é investimento, investimento no futuro dos jovens, na melhor formação do nosso povo. Esse projeto, aliás, se mostra ainda mais importante ao descentralizar recursos. Vamos, por meio dele, chegar com investimentos culturais para todos os mais de 5.000 municípios de nosso grande Brasil.
Especificamente sob o parecer, acolhemos o substitutivo da Câmara dos Deputados que promoveu algumas modificações de teor redacional, que tornam mais inteligíveis as disposições da futura lei complementar, sendo dignas de acatamento. Apenas é necessário a acentuação do termo língua na nova redação conferida pelo parágrafo 5º do artigo 8º do PLP número 73 de 2021, ora analisado. Quanto às inovações de mérito constantes do substitutivo da Câmara dos Deputados, julgo duas delas não aprimoram o propósito da matéria, não merecendo aprovação. Não merece prosperar a alteração do parágrafo 2º do artigo 3º, que, em redação aprovada pelo Senado Federal, prevê o repasse federal aos entes subnacionais em até 90 dias, a contar da publicação da futura lei complementar. A redação advinda dos deputados está truncada, pois define que esse prazo deverá ser utilizado não para repasse dos recursos aos entes subnacionais, mas sim à Secretaria Especial de Cultura, órgão integrante do Ministério do Turismo, para que defina as diretrizes da ajuda em prol do setor cultural, não deixando explícita a que se refere o termo diretrizes. Tampouco recomendo o acatamento da supressão da expressão pessoas do segmento LGBTQI+, do artigo 17 da proposição, pois o acesso desse grupo deixaria de ser obrigatório para tornar facultativo a depender da regulamentação da matéria na esfera local ou regional. Entendo que tal alteração poderia criar uma indesejável diferença no tratamento ao segmento em questão em diferentes unidades da federação em diversos municípios. Por isso, o mais justo é manter a uniformidade de tratamento prevista pelo texto já aprovado pelo Senado Federal. Passo ao voto. Diante do exposto, apresento o voto pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei 73 de 2021, com acentuação da língua, do termo língua, no parágrafo 5º do artigo 8º e pela rejeição da alteração do parágrafo 2º do artigo 3º e da supressão da expressão pessoas do segmento LGBTQI+, contida no artigo 17. Assim sendo, espero contar com a compreensão e o apoio das senhoras e senhores senadores para esta pequena modificação que sugiro ao substitutivo da Câmara, para que possamos aprovar, com a urgência que o caso merece, essa importante proposição. Antes de encerrar, eu quero prestar minha reverência e minhas homenagens a toda a classe artística do Brasil, que ao longo desses anos tem sofrido não só pelas consequências da pandemia que se abateu em toda a categoria. Ninguém precisa gostar de determinada arte, concordar com todas as manifestações ou estar de acordo com as críticas colocadas, mas todos temos o dever de respeitar. Nós temos artistas de diversas orientações políticas e ideológicas e temos que incentivar essa pluralidade. Nosso país deve muito aos artistas brasileiros, não só apenas aos famosos, os que vemos no teatro, nos grandes shows ou na televisão, mas também aos artistas do interior. Aquela pequena companhia de teatro que leva alegria aos pequenos municípios. Aos artistas circenses, aos músicos das nossas bandas do interior de Minas, às bordadeiras do Curtume, às tecelãs do Jequitinhonha, aos nossos congados, folias de reis, feiras literárias, aos coletivos das nossas comunidades. Tudo isso é arte, tudo isso é cultura, tudo isso é Brasil.
A todos os nossos artistas, o nosso reconhecimento e reverência. O apoio do Congresso Nacional à nossa cultura é manifestado agora com a aprovação dessa matéria, para a qual peço o apoio de todos. Muito obrigado, senhor presidente.